Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nós peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora, auxílio do cristão, rogai por nós. Neste vídeo aqui a gente vai fazer algumas análises interessantes a respeito de um assunto pouco que se fala, não é muito corriqueiro, a gente falar sobre as características que há na natureza, porque elas às vezes passam muito desapercebido, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o que eu quero falar a respeito dessas características que existem no universo, na natureza, e que muitas vezes está no nosso cotidiano, mas a gente não se dá conta desta característica. Eu vou colocar aqui um slide, que eu criei aqui para ficar mais fácil a compreensão. Toda criação sugere características do seu Criador. O sentido da criação é das coisas que existem, né? As coisas que existem no universo, as coisas que existem no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Para onde a gente vai, a gente sempre tá vendo as coisas porque a gente consegue perceber bem com os nossos sentidos, né? Mas quando se há a intenção de criar, existem em cada coisa criada na obra de arte, por exemplo, que é um dos exemplos aqui que eu vou colocar, a intenção de, de ter características próprias, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, a intenção de criar propõe que haja padrões, assim como um artista. Cada artista tem o seu estilo. Eu vou mostrar aqui em algumas imagens, muitos artistas conhecidos, né, renomados, conhecidos, já morreram já. E se você não entender nada de arte plástica, né, dessas pinturas que a gente vê nas literaturas, ainda assim é possível você perceber alguns padrões, né? E com certeza uma pessoa que entende e estuda arte, na hora que ela vê uma certa pintura, em qualquer lugar que seja, que não tenha o autógrafo do autor, né? Não tenha a marca do autor, ainda assim, por conta dessas características deste artista, é possível dizer que aquele quadro, aquela pintura é de determinado artista por causa dessas características, né? E eu coloquei aí abaixo também, ó, o acaso sempre produz aleatoriedade, pois não há um criador com inteligência e nem objetivo final de criar. Ou seja, quando a gente diz que as coisas não são criadas por uma mente inteligente, que tudo de repente apareceu do nada, né, do acaso, a gente pode perceber que o acaso, as coisas que acontecem aleatoriamente, elas não têm padrões, né? Existe, vamos dizer assim, uma bagunça, né? Então, no caso dessas artes aí, ó, por exemplo, um artista, né, um pintor muito conhecido, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, você vê algumas características, né? Uma pintura parece muito com a outra. Você conhece os traços da Mona Lisa, né? Se você aproximar bem o quadro da Santa Ceia, você vai ver que os rostos, né, dos apóstolos, Jesus, tem algumas peculiaridades quando você vê a Mona Lisa e essa outra imagem aqui, né? No caso, Pablo Picasso, né? Você pode notar que são bem características, digamos assim, até parecido, né? Essas duas imagens aí da ponta, de uma ponta da esquerda e a direita, você pode ver que o rosto parece que meio que se divide em dois, né? O Claude Monet, né? Você vê aí o tipo de pintura dele também,
as características de como ele coloca uma paisagem, né, as flores, as plantas, né. Van Gogh, você vê aí, ó, dá pra ver aí as curvas, né, como ele coloca as curvas, fica bem parecido com a... Então a pessoa que ela estuda, ela pode encontrar um quadro desse lá do outro lado do planeta Terra e ele vai identificar, olha, esse quadro aqui é do Van Gogh. Michelangelo, que tem muitas pinturas dele que remete à criação, né? Adão e Eva, expulsos do paraíso, né? O homem tocando tocando Deus com os dedos, né? Aí, ó, um dedo. E o outro quadro aí você vê que até a posição, a maneira como ele pinta as vestes, né? São bem parecidas, né? E diante disso, o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente fala sobre a criação da natureza, do universo, tem essa questão de perguntar, se a gente se perguntar, né, você tendo religião ou não, quem criou o universo, se ele apareceu do nada. Então, como eu coloquei aí, vamos analisar algumas coisas que existem no universo em que não há assinatura, ou seja, não há uma marca, um carimbo, né, para dizer assim, foi tal pessoa, foi tal ser que criou aquela determinada coisa, né? Assinatura de algum criador e que muitos podem simplesmente achar que seja fruto do acaso, né? Aqui estão uns exemplos. Nesses exemplos aqui que eu vou colocar, existe uma peculiaridade, algo em comum em todas elas, que é, digamos, a característica do 3 em 1. Né? Se a gente começar a procurar na natureza, nas coisas que existem, a gente vai encontrar diversas coisas, né? Principalmente nas coisas belas, nas coisas interessantes, nas coisas da química, da física, da biologia, né? Por exemplo, a menor partícula que existe, né, é o átomo. O átomo, o seu núcleo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, ou seja, 3 em 1, né? E cada um desses três, cada um dentro dos prótons também tem subdivisões de 3 em 1 também, né? Isso aqui eu tive que pesquisar, claro que eu não sou entendedor, né? Mas essa aqui é a ciência básica que a gente aprende no ensino fundamental, que todo átomo tem no seu núcleo os prótons, nêutrons e elétrons, né? E um estudioso, aquele que gosta da matéria, por exemplo, de biologia e passa a fazer pesquisa, ele vai ele vai conseguir identificar que dentro de cada um desses aí existe subdivisões de 3 em 1 também. O espaço, né? O espaço ele é formado basicamente de quê? De altura, largura e profundidade. Tudo que você for pegar aqui é físico, né? Algum objeto, você vai ver que ele tem altura, largura e profundidade. A profundidade pode ser também a largura, a altura são as três partes de uma, por exemplo, um triângulo, um cubo, né? Você vai conseguir ter até um celular mesmo, no celular você tem a largura, a altura e a profundidade. É isso. O tempo. O tempo existem o que? Minutos, segundo, mês, semanas, dias, séculos, décadas, né? Mas ele basicamente é formado de passado, presente e futuro, ou seja, 3 em 1 também. Vamos para outro exemplo aqui, as cargas, né? As cargas elétricas que a gente tem em todo lugar aí, né? Não só na tomada de energia, mas o nosso corpo é cheio de cargas, né? Cargas estáticas, seja ela qual for. Mas elas são basicamente o que? Positiva, neutra e negativa. É isso. 3 em 1 também. As cores primárias. As cores primárias elas são três. Através dessas cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, né, que em inglês é RGB, né,
No caso, essas cores primárias aqui, o vermelho, red, yellow e blue, através dessas três cores você consegue todas as outras cores. O RGB é para quem mexe mais com telas de programação, né, que é o gray, o green, que é o verde, o red e o blue. E também tem aquelas três cores básicas de pintura, que é o yellow, cyan e magenta, né, que a gente vê muito em tintas. Então todas elas, quando são partido de um pressuposto de criação de coisas básicas, sempre você encontra três em um. Por exemplo, o amarelo com o azul você consegue a cor verde. A cor verde é uma cor secundária. O vermelho e o amarelo você misturar você consegue o laranja. E assim você vai conseguir as outras milhares de cores que existem, né? É uma centena. Se você colocar na paleta de qualquer editor de imagem, né, Corel, Photoshop, você vai ver que é uma infinidade, né, muitas cores mesmo para você escolher. Os campos da física basicamente existem, são três em um também: gravitacional, elétrico e magnético. No universo existem os elementos básicos da natureza, né? Qualquer lugar do universo, para que você tenha, que seja criadas as coisas, é necessário que exista o tempo, o espaço e a matéria. No universo, essas são as três coisas básicas que você encontra. No planeta Terra, para haver vida, no mínimo você tem que ter três características, três coisas: o solo, a água e o ar. E os estados básicos da matéria, os estados físicos da matéria, é o sólido, líquido e gasoso. Isso aí a gente aprende lá no primário. E na nossa pele nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Uma solução química você tem elas, consegue ela na forma mais básica, a neutra, ácida, neutra e básica, né? Claro que tem outros, mas para ser uma solução no mínimo tem que ter essas três características. Uma célula no seu núcleo, né? No mínimo, para ser uma célula, ela tem que ter o DNA, o RNA e as proteínas. O nosso sangue, as propriedades básicas, né, do nosso sangue são as hemácias, os leucócitos e os trombócitos. Isso é muita coisa eu tive que pesquisar, que eu não lembrava, né, mas a gente fui buscando aqui. Na música, até mesmo na música, para haver uma música, para se fazer uma música, para se escutar uma música, no mínimo é necessário só três coisas: a melodia, a harmonia e o ritmo. Se não tiver uma dessas, não é possível criar uma música, né? E para haver uma estabilidade de algum objeto, de qualquer coisa que seja, no mínimo três bases, né? No mínimo três suportes. Eu coloquei aí três suportes. Se você colocar só um, não vai haver estabilidade. Se você colocar dois, não vai haver estabilidade, né? Se você colocar quatro, claro que você vai ter estabilidade, mas o que eu quero dizer aqui é que no mínimo, para ter estabilidade e equilíbrio, tem que ter três pilares, três suportes, né? No caso aí o banquinho com três. Se fosse dois, a pessoa não consegue, até consegue se sentar, mas na estabilidade é pouca, né? E um dos exemplos mais óbvios são as figuras geométricas, né? As figuras geométricas, para ser uma figura geométrica, no mínimo ela tem que ter três lados. O melhor exemplo é o triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, como na imagem aí. Se você tivesse só dois segmentos de reta ligados, você não conseguiria ter um triângulo, né? E nem um segmento de reta. Para ter uma figura geométrica, no mínimo, você tem que ter três segmentos de reta interligados. No caso, poderia ser um triângulo, esse aí o equilátero, poderia ser um triângulo escaleno, ou isósceles, né? Por isso que o triângulo ele
é uma figura que exemplifica as características de Deus. As características de Deus, porque justamente por ter essa característica de 3 em 1, para ser uma coisa completa, no mínimo ela tem que ter 3 lados. No caso, o triângulo é uma figura geométrica de bom exemplo disso. Estes são apenas alguns exemplos onde há as características 3 em 1 na natureza, mas existem milhares. Se você for procurar, tem muitos. Entenda bem que é o básico. Se você, mas tal coisa tem 4 características, sim, tudo bem. Mas a maioria das coisas criadas em que há uma intenção de ser criado aquilo e que não pode ser fruto do acaso, como eu disse, fruto do acaso ele não cria esses padrões onde há uma simetria, uma bela simetria onde você sempre vai identificar aquilo como uma intenção de criar, né? Existem milhares, basta que observemos como alguém que vê uma obra de arte procura saber quem é o seu autor pelas características identificadas nessa obra. Quando você vê uma daquelas pinturas, você tenta ver quais são as características peculiares e tenta procurar o autor. Embora ela não tenha uma assinatura, você vai procurar o autor pelas características daquela obra. Então nós vemos aqui que na natureza existe essa característica de 3 em 1 nas coisas que às vezes parecem muito complexas, mas se torna simples, né? Pelo menos no básico. E é por isso que a intenção desse vídeo é mostrar aqui, claro que a gente vai falar muito em outras ocasiões a respeito da triunidade de Deus, que é o tema do vídeo, né? Um Deus também que, já que ele é o criador do universo, há quem não acredite, tudo bem, isso aí a gente sempre vai estar conversando por aqui. A triunidade de Deus, ela é uma marca que ele deixou na natureza. Uma marca que ele deixou na natureza. Então, se o autor, o criador das coisas, ele deixou essa marca, não uma assinatura, mas essas características visíveis e com o mínimo de inteligência dá para você notar essas características de 3 em 1, então isso dá para você notar que Deus, a sua característica do seu ser, a sua natureza divina, a sua divindade, ele seria também um Deus 3 em 1. É um assunto muito abrangente, não é simples, mas de antemão eu digo que não estou querendo dizer que é um Deus, são 3 deuses separados, não. Ele é um Deus em substância, mas ele quis se colocar na sua revelação como sendo 3. Ele quis se mostrar ao mundo desse jeito, porque a sua natureza, a sua característica peculiar é trinitária, né? Lembrando, não são 3 deuses, são 3 pessoas em uma substância só: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como está aí na imagem aí, significa a Santíssima Trindade, que faz parte da doutrina católica e foi a Igreja Católica que manteve esse ensinamento que veio da tradição, né? Sempre se acreditou que Deus é 3 pessoas em uma substância só, em um único ser. E quem manteve isso, até mesmo antes da Bíblia ser escrita, foi a Igreja Católica, já na era apostólica. Quem guardou isso foi a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Todos esses assuntos sempre a gente vai estar falando em algumas outras ocasiões. E claro que eu tenho que falar, o canal aqui é sobre a catequese católica, né? Então a gente sempre vai ter que estar mostrando que o que eu estou falando aqui não é opinião minha. Em momento algum eu quero falar opinião minha aqui. Eu Wesley Viana Souza, eu não sei de nada, não tenho opinião de nada. Eu apenas sou aquele que tem que repetir o que está escrito na doutrina católica. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 237,
Está escrito assim: a Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos de Deus, que não pode ser conhecido se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser é como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão sozinha, e mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Eu coloquei em negrito aí para justamente mostrar que essa característica que Deus deixou na natureza, a sua assinatura não assinada, é uma verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação, nas coisas. Então, a Trindade é um assunto bem abrangente, o Catecismo fala em outras, fala muito dela para a gente conhecer, mostrando também, claro, nas Escrituras Sagradas, que uma não pode andar sem a outra. Mas nessa parte aí diz, é verdade que Deus deixou traços. Então o Catecismo diz claramente que Deus deixou traços de 3 em 1 na natureza. E é por isso justamente que os 3 pilares da revelação, como Deus quis se revelar, elas são também 3 em 1, que é justamente a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A revelação não pode ser somente uma delas. Ao longo dos tempos, eu vou procurar compilar materiais para desmentir a doutrina, digamos, protestante de que a Sagrada Escritura é a única regra de fé e de revelação. A Sagrada Escritura tem que andar junto com a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, como aquele banquinho, como esse compasso aí. Eu duvido alguém que consiga colocar esse compasso em pé somente com 2 perninhas. Impossível, com uma. No mínimo tem que ser 3. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura foi justamente escrita. A Sagrada Tradição é a tradição oral, foi passada boca a boca, de modo oral, que é até a tradição que Paulo manda guardar, seja ela escrita e seja ela oral. E o Sagrado Magistério é justamente os apóstolos, bispos reunidos em concílios para que não possa ensinar nada de errado para a humanidade. Então Deus ele confiou a sua revelação a esse tripé, a esses 3 pilares da nossa fé. É basicamente isso esse vídeo, com certeza haverão outros para falar de cada assunto desse, sobre a sola escritura, que é o princípio de que só a Bíblia vale, tudo que for sagrada tradição, tudo e tal, quem negar isso está caindo em protestantismo. Então, basicamente, é isso que eu quero falar nesse vídeo. E até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.